Hoje é dia de falar sobre ESG e nós vamos trazer um especialista com um olhar um pouquinho diferente daquilo que você está acostumado. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com o Marcelo Paranzini. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Café. Muito obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado, Aguinaldo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade aqui de estar presente conversando com você com esse tema tão importante. Legal, Marcelo, que é gerente do Sebrae, ele é engenheiro, tem formação em Direito também, tem uma série de graduações posteriores, né, em pessoas, enfim, é uma pessoa que tem um conhecimento bastante ampliado e interessante da gente conversar, tá? Digo isso porque eu já crio também uma expectativa aqui no nosso telespectador. Estudou bastante, né, Marcelo? Eu acabei me especializando até pela necessidade também, né, e de estar sempre entregando um resultado melhor, né, ter condições realmente de ser mais colaborativo, estar mais próximo do que as empresas sempre precisaram, né, ao longo da minha carreira aí. Legal, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo no Sebrae. Como eu disse, ele é gerente do Sebrae aqui da cidade de Jundiaí, que é a sede aqui do Café Corporativo também. E depois de um tempo descobri que o Marcelo era especialista em ESG, que é um tema dos mais novos e ao mesmo tempo disruptivos que a gente tem hoje na cadeia produtiva, né? Um dos grandes desafios que a gente tem no ESG é aquela questão de você dar condições para que a empresa possa realmente cumprir os protocolos, correto, Marcelo? É isso mesmo? Isso, exatamente. Hoje em dia o grande desafio é esse, né? As empresas têm que realmente praticarem aquilo que elas se comprometeram dentro do que está na sua estratégia e tem a necessidade, né, de evidenciar isso nos seus relatos, nos seus relatórios, de acordo com a instituição que ela se credencia e referencia. E isso é o grande desafio delas, para que não incorra aí no greenwashing. Sim, e agora o grande lance é que a gente percebe que as grandes empresas elas têm toda uma infraestrutura, tanto de processos quanto de pessoas, para que elas possam impactar cada vez menos o ambiente, para que elas possam ter uma boa governança, para que elas possam ter um impacto social positivo. Mas quando chega na pequena empresa isso não acontece, parece que a pequena empresa ainda é carente disso, né? É aí que o Sebrae atua? Isso, exatamente. A pequena empresa ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque muitas vezes as práticas que ela tem que incorporar para atender os critérios de ESG acabam necessitando, né, de uma estratégia, de um realinhamento. E aí é necessário que quem vai ajudar essas empresas tenha um linguajar, né, conheça, tenha expertise. É aí que o Sebrae entra, né? Porque nós temos condições de auxiliar essa grande empresa atuando na cadeia dela com esses pequenos negócios que faz parte e é obrigatório também cumprir os requisitos de ESG. Deixa eu entender, quer dizer, eu sou uma grande empresa, eu tenho uma linguagem, só que eu preciso ter um fornecedor, por exemplo, local. E quando eu vou falar com esse fornecedor local, talvez ele não tenha, eu preciso abrir esse fornecedor, eu não tenho essa comunicação adequada com esse fornecedor. E aí eu busco alternativas para isso. Isso, exatamente. Aí, nesse momento, muitas vezes as organizações elas encontram os gaps, né, que tem para que esse fornecedor possa fazer parte da sua cadeia. E quando esses gaps são necessários serem trabalhados, né, aí é importante que uma empresa que tenha essa proximidade e essa expertise ao longo dos anos para trabalhar com esse pequeno e incorporar ele à cadeia, seja utilizado. E é nesse momento que o Sebrae dispõe todas as nossas soluções para essa grande empresa levar para esse pequeno fornecedor. Dá alguns exemplos para mim desses gaps. Por exemplo, uma empresa, né, grande, ela pode querer buscar um fornecedor que tenha que atender, por exemplo, prazos de entrega, né, que é um dos principais, com um tempo mais curto, né, de atendimento. E aí, muitas vezes, aquela empresa não está preparada, né, pequena empresa, seus processos, seus gargalos não estão trabalhados para que ele consiga reduzir os seus processos, desperdício de tempo e entregar no prazo. E aí que o Sebrae pode, né, ajudar essa grande empresa fazendo esse trabalho no pequeno negócio, com o nosso linguajar, com as nossas soluções, para que essa empresa consiga se adequar naquele prazo que a grande empresa precisa dela. E faz sentido a grande empresa investir na pequena, né, antecipadamente? Perfeito, não, faz sentido porque as pequenas empresas elas têm que igualmente aquilo que a grande empresa precisa atender,
principalmente quando falando nas práticas de ESG, a pequena empresa também tem que dar a sua contraparte, né, nessas ações de ESG. Então, ela, ao fazer isso, ela está garantindo que as práticas que ela se propôs dentro da sua estratégia também sejam praticadas pela sua cadeia de suprimentos, pequenos negócios que lá estão. Então, esse investimento para ela, na verdade, é um retorno que ela vai ter, né? E quanto mais ela tiver fornecedores com essa prática, mais ela vai estar, né, aderindo aí àquilo que é previsto pela sua estratégia, né, por quem está na gestão da grande empresa. A minha experiência mostra o seguinte, eu vejo muita empresa grande aqui na nossa região buscando suprimentos, não só suprimentos em termos de insumo, mas também de serviços mesmo, tá? Em outros lugares, em outras cidades, às vezes da região, às vezes até um pouco mais longe da nossa região, enquanto que eu fico sabendo de muitos colegas que prestam serviços ou que têm oferecimento de produtos que poderiam ser consumidos aqui localmente e eles não conseguem entrar. A queixa é sempre a seguinte, eu não consigo entrar, não consigo acesso. Como é que um empresário nascente, mas que já tem qualidade, que tem condição de entrega, como que ele pode entrar nesse mundo das grandes empresas, das multinacionais, das grandes corporações? Eu entendo que esse processo, né, ele é um processo de mão dupla. Então, primeiro, né, com a realidade atual, né, nós tivemos uma onda muito grande da globalização e com a pandemia ficou constatado e evidente, né, que esse processo acabou criando situações de gargalos para fazer os abastecimentos por preferências, né, de quem tem os grandes canais aí de distribuição, principalmente quem está distante. E com isso, né, hoje se criou uma tendência mundial de desenvolver cadeias locais, fornecedores locais, né, para que evite justamente, né, essa questão de gargalos externos, esteja mais próxima e por qualquer questão que ocorra ela tem condição de atender. Então, o primeiro ator aí é a grande empresa. Ela tem que ter esse olhar e possibilitar com que essas pequenas empresas, né, possam acessar a sua base, né, o seu cadastro, para ser um potencial fornecedor. E aí a pequena empresa ela tem que estar preparada, tem que estar apta para poder atender a demanda que a grande empresa vai passar para ela. Então quer dizer que um pequeno empresário que tenha condições de oferecer seus serviços ou produtos, ele pode procurar o Sebrae, seja para se adequar a algumas normas que eventualmente possam ainda estar inadequadas na sua prestação de serviços, ou até para buscar caminhos, para poder encontrar caminhos de chegar nessas empresas que poderiam consumir seus produtos. Isso, porque o Sebrae, na verdade, ele vai trabalhar todos os pontos de gestão da empresa. Então, nós vamos, em um trabalho conjunto com o empresário, detectar quais são os pontos hoje, né, que são mais difíceis para ele conseguir acessar essa grande empresa. E nós vamos dar um suporte para ele, né, com os nossos profissionais, com as nossas soluções, para que ele se prepare para isso e vamos orientá-lo, né, no sentido de buscar esses caminhos, essas oportunidades. Existem algumas soluções que o Sebrae pratica, né, como rodadas de negócio, missões, feiras, para que essas pequenas empresas se aproximem das grandes. Então, nós orientamos e preparamos esses pequenos negócios para esse processo. Existe esse processo, então, dentro do Sebrae, não é simplesmente aquela bandeira de vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas a pessoa não sabe como fazer ou vamos lá. Exatamente. Esse ponto é importante porque nós fazemos todo o preparo prévio para que ele esteja preparado realmente, habilitado, apto a conseguir, né, atender aquilo que a grande empresa vai demandar para ele. Porque também se uma pequena empresa ela tem como seu objeto, né, atender uma grande empresa, mas não se prepara e ela acaba tendo uma oportunidade e ela não atende, ela nunca mais vai ser chamada por essa empresa porque vai estar constando lá no cadastro dela. Muito bom. Marcelo, vamos fazer um intervalinho, a gente vai conhecer aqui a dica de segurança do Grupo Ethics, do Pellegrino, e voltamos daqui a pouco com um pouco mais de Marcelo Paranzini aqui no Café. Nossa dica de segurança desta semana serve para divulgar os resultados do Anuário da Segurança Pública de 2023, publicado em julho de 2024. Os crimes de rua caíram em 2023 em relação a 2022, todos eles com redução de pelo menos 2 dígitos em seus percentuais.
O mais importante disso é o furto e roubo de veículos, que teve uma redução considerável de 14%. E, por fim, 17% dos furtos ou roubos às residências. Em contrapartida, aparece um aumento vertiginoso de golpes, estelionatos e crimes cibernéticos. Hoje ocorre um golpe a cada 16 segundos no Brasil. Foram 1.960.000 registros policiais em 2023. Isso mostra que o crime migrou entre os seus modus operantes, pois os bandidos, com a nova modalidade, evitam o confronto policial, não correm riscos e mantêm os mesmos ganhos. No Brasil, são registrados 107 ocorrências de furto e roubo de aparelhos celulares por hora. Nossa dica de segurança, portanto, é o cuidado extremo com ligações sem registros, não entrar em sites suspeitos e manter um celular extra para transações bancárias sem portar o aparelho. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Muito bom, segundo bloco aqui do Café Corporativo com o Marcelo Paranzini, ele que é gerente do Sebrae e também especialista em ESG. Nós falamos agora nesse primeiro bloco a respeito dessa questão dos suprimentos, da cadeia de suprimentos das grandes empresas e que quanto mais elas conseguirem trazer esse empresário, pequeno empresário local para prestar esse serviço para ela, melhor ainda, né? Agora eu te pergunto, não é só isso, né? Porque quando uma grande empresa se instala na nossa cidade, ela gera os empregos diretamente e indiretamente, correto, Marcelo? Perfeito, Aguinaldo. Nós falamos muito, né, com relação à cadeia de suprimentos com foco mais em governança, né? Mas também tem esse reflexo que você muito bem trouxe, que é o reflexo do social, do S. Quando uma grande empresa ela incorpora essa prática de desenvolver e fomentar, né, aquele mercado local que está no entorno dela, das plantas principais ou da planta principal dela, o que ocorre? Ela consegue fazer com que aqueles pequenos negócios que estão ali, né, circulando, né, constantemente, eles consigam também aumentar o seu quadro de pessoas. Por quê? Porque vai precisar atender as demandas, vai precisar contratar. E aí essas empresas vão contratar daquele lugar, daquele entorno. Então, nesse momento, a grande empresa também, ela faz com que a prática do S seja muito forte, porque vai fazer com que as pessoas sejam também, além das empresas serem contratadas, as pessoas também vão ser contratadas da comunidade e vai gerar o que se chama do círculo virtual, né? O círculo virtuoso, desculpe, do capital, que é onde tudo aquele valor, aquele capital gerado, fica na localidade e não fora dela, distribuindo para as pessoas que ali vivem. Sabe o que me preocupa um pouco com isso? É que, por exemplo, aqui em Jundiaí, nós tivemos a Sika. A Sika era uma empresa enorme aqui em Jundiaí que empregava praticamente mais da metade da cidade, tinha, direto ou indiretamente, uma relação com a Sika. E num determinado momento, creio que nos anos 90, a Sika resolveu sair de Jundiaí, ela foi embora. Muitos comerciantes locais, eles tinham toda a sua economia focada naquilo. Por exemplo, era aquela padaria que estava ali do lado, porque o colaborador da Sika comprava pãozinho. E com a saída da empresa, muita gente quebrou. Como é que o pequeno empresário pode fazer, Marcelo, para ele ser, enfim, competitivo no sentido de prestar um bom serviço para a grande empresa, mas não ficar dependente dela? Esse é um ponto muito importante, né? Primeiro, né, tem que ter o olhar. Hoje todo negócio, né, ele não pode ser o cliente, né, aquele que vai gerar, né, a receita para a sua sobrevivência, uma única empresa só. Por quê?
porque nós sabemos que o mercado tem variações, né, de consumo e nesse momento também vai haver a variação das demandas que as empresas vão colocar para a contratação. Então, se uma empresa tem um grau de dependência, se aquela grande empresa tem essa variação e não coloca, por exemplo, um pedido, não faz uma compra, ela não tem a receita necessária para se manter. Então, é importante que ela amplie a sua base de clientes, né? Então, ela utilize ferramentas para não só ter ali uma empresa, mas sim várias na sua carteira, para que ela consiga ter realmente um equilíbrio na balança, né? Aglutinando aí várias empresas que vão fazer com que a sua receita seja mantida. E também, hoje, precisa inovar, né? A empresa precisa inovar, por quê? Porque a inovação, ela faz com que pessoas que hoje não estão no ciclo de consumo, ao ver aquelas soluções, produtos inovadores, passem a vir até ali, atraem novos fluxos de clientes para conseguir consumir também os seus produtos e serviços. O pequeno empresário, quando ele começa a fornecer para uma grande empresa, ele também abre mercado para outras grandes empresas. Faz sentido? Eu vejo por mim, quando eu comecei a trabalhar como palestrante, né? Para quem não sabe, na minha história, eu era treinador de uma rede e num determinado momento resolvi abrir isso para o mercado. Quando eu fui abrir para o mercado, eu tinha muita dificuldade de currículo, porque quando eu mostrava que eu tinha trabalhado X anos dentro de uma única rede, as pessoas tinham uma certa desconfiança ainda se eu poderia falar a linguagem da empresa dela. Quando eu comecei, atendi uma grande empresa, uma multinacional, uma segunda multinacional, uma terceira, e eu comecei a colocar isso no meu currículo, o mercado se abriu para mim, começou a querer me comprar. Por quê? Porque eu tinha experiência já de atender multinacional. Então, isso acaba carimbando também positivamente o acesso daquele pequeno empresário para outras grandes empresas, né? Faz sentido procurar? Sim, porque no fundo, né, toda contratação, ela no seu cunho principal ali tem a questão da credibilidade e da confiança, né, que vai ser necessário para que faça essa conexão, né, da empresa que está comprando com aquela que vai fornecer. E aí, quando uma empresa ela se prepara e começa a ter acesso a essas grandes empresas, o autodesenvolvimento dela, né, a forma como ela atua, ela vai realmente se modificar para poder, né, conseguir atender aquela grande empresa. E ao fazer isso, ela acaba assim se preparando para atender as demais empresas daquele porte também. As grandes empresas olham muito para isso, né? Tanto que você validou, às vezes não necessariamente com um concorrente dela, mas com uma outra empresa de outro segmento, porém de igual porte, correto? O Sebrae dá essa orientação também para o pequeno empresário? Sim, quando nós fazemos hoje um trabalho nas empresas, né, até nós orientamos que qualquer empresa, mesmo aquelas que já têm o seu modelo de negócio definido hoje, passem por uma orientação nossa de uma remodelagem de negócio, porque as mudanças hoje são muito rápidas, né? O dinamismo hoje nos negócios, eles causam impactos a todo momento. Então é importante realmente que as empresas remodelem os seus negócios, nós temos ferramentas que nós orientamos para isso, para que ela consiga realmente, né, ampliar o modelo de negócio para ser realmente acessível a essas outras empresas que ela quer atender. Marcelo, essa descentralização, não sei se eu posso dar esse nome, né? Mas essa questão aí da gente poder trabalhar mais com o local, isso traz muito benefício para a economia local, né? Você falava, acho que nos bastidores para mim, a respeito daquele case que você tem de Guarulhos, em que vocês conseguiram desenvolver um trabalho que a médio prazo fez com que uma grande empresa local consumisse de forma local, e isso trouxe uma economia, vamos dizer assim, um produto interno muito interessante para a cidade, né? Conta isso para a gente. Sim, esse foi um case, né? Foi um projeto muito importante lá para o município de Guarulhos, onde o Sebrae de Guarulhos fez uma parceria com a grande empresa que era o Grupo Invepar, né? Que controlava, acho que ainda controla, né? O aeroporto de Guarulhos. E aí o Growerport identificou quais eram quinais, né, as classes de negócio que eles queriam contratar de pequenas empresas, pequenos negócios de Guarulhos, que antes eles contratavam fora, contratavam do ABC, de São Paulo, até mesmo fora do estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E aí, nesse momento, foi feito um trabalho conjunto de, com esses quinais, convidar empresários, né,
que atendiam aqueles segmentos, por exemplo, motorista, locação de veículos, manutenção predial, fornecimento de coffee break, treinamentos, né? Então nós atraímos, né, esses pequenos negócios de Guarulhos. Foi feita uma parceria onde o Grow Airport definiu critérios para que essas empresas atendessem para poder ser fornecedor, e aí o Sebrae desenvolveu, com um trabalho, né, de projetos com essas pequenas empresas, esses critérios que o Grow Airport precisava para poder absorver eles como fornecedor. E aí nós conseguimos, né, capacitamos empresas em todos os quinais que foram solicitados, e aí após um período de mais ou menos um ano e meio, foi medido que compras locais, né, passaram a ser feitas em torno de 21 milhões de reais, que antes eram feitas com pequenos negócios fora de Guarulhos. 21 milhões em que período? Em um ano e meio, mais ou menos, só com pequenos negócios de Guarulhos, pequenos. Agora você imagina 21 milhões, foi esse o número que você falou, entrando na economia de uma cidade no período de um ano. Só dos pequenos negócios. Nós não estamos falando dos grandes negócios, estamos falando só dos pequenos. Que impacto isso tem para a população local? Né? O impacto é gigantesco, como bem você colocou. Primeiro, porque você consegue ter primeiro a perenidade daquelas empresas que passam a ter um cliente, né, que colocam ali condições dela obter sua receita, né, não só ele, mas um deles, né, e grande, principal. Segundo, porque aquelas empresas também contratam pessoas, e as pessoas que ela vai contratar, vai empregar, são dali. Acaba, então, dando acesso às pessoas que ali estão para trabalhar. Também essa empresa, ela também precisa comprar insumos para fornecer o seu produto, o seu serviço. E também começa a comprar, né, naquela região, porque para ela é realmente uma redução de custo, fornecedores mais próximos. Então isso cria toda uma corrente onde você vai tendo na cadeia de suprimentos, tanto o primeiro nível e o segundo nível, naquela região, e o dinheiro fica ali. Então o imposto, inclusive, fica no município também, que ainda ajuda a fomentar toda a região. Municipal. Muito bom. Marcelo, mais um intervalinho aqui, a gente vai conhecer aqui o trabalho da Polix Sistemas de Segurança e voltamos daqui a pouco. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Marcelo Paranzini, ele que é gerente do Sebrae, especialista em SG, veio falar tanta coisa relacionado a esse consumo local das grandes empresas, que é um gap para a grande empresa, mas também para a comunidade, né, Marcelo? E o Marcelo falava a respeito do Sebrae, o quanto que o Sebrae pode ajudar. Isso, Agnaldo. O Sebrae, ele compõe, né, os co-irmãos do Sistema S, né? Além do Sebrae, nós temos lá o Senai, o Sesc, o Senat, Sescop, né? E nós, dentro do Sebrae, recebemos, né, a nossa verba de atuação por meio do governo federal, né? O recolhimento que existe na folha de pagamento das médias e grandes empresas, e esse retorno é dado sempre, esse orçamento para o pequeno negócio, empresas que faturam até 4 milhões e 800. Por isso que nós trabalhamos também na cadeia de valor das grandes empresas, não podemos trabalhar direto com a grande empresa. Arrecada na grande empresa e trabalha na pequena empresa, é isso? Muito legal. Como é que o cidadão, o pequeno empresário procura o Sebrae? Nós temos 33 escritórios regionais, né, no estado de São Paulo. Então basta ele acessar o site www.sebraesp.com.br. Aí ele vai buscar o escritório que estiver mais perto do CEP da casa dele. Muito bom. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que você retorne
Essa é a primeira, mas que não seja a última vez que você vem aqui ao café, tá? Muito obrigado pela oportunidade, parabéns aí por todo o trabalho feito. Eu agradeço aí também a sua presença. A Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você que está em casa, continua nos acompanhando pelo YouTube. Nós temos lá no youtube.com/Café Corporativo 352 programas nesse acervo que serve para consulta, para entendimento, para orientação, porque afinal o Café Corporativo é isso, essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança.